Bom, o título da minha apresentação é Projeto Radiografia da Amazônia, situação atual, resultados obtidos e perspectivas futuras desse projeto. Eu vou seguir o sumário, uma breve introdução, vou falar o que é o projeto, as características do aerolevantamento por radar, o aerolevantamento SAR, o apoio de campo, o processamento SAR, a produção cartográfica, os resultados obtidos, algumas aplicações, perspectivas futuras do projeto e uma breve conclusão. É importante o projeto Radiografia da Amazônia, eu vou entrar em mais detalhes na frente, hoje é o maior projeto de mapeamento topográfico a nível nacional e podemos dizer por o maior projeto de mapeamento de região de floresta a nível mundial. Vai ficar claro na hora que eu apresentar os dados do projeto. Bom, na minha introdução eu sempre faço questão de colocar isso, talvez nem todos tiveram a oportunidade de estar na Amazônia, de conhecer um pouco mais desse bioma, né? Então, a Amazônia sempre foi um grande desafio para a cartografia brasileira, considerando as dimensões geográficas que nós temos naquela região. Essa figura ilustra muito bem esse desafio, quer dizer, uma grande parte da Europa cabe dentro da região da Amazônia Legal, então tudo que se fala da Amazônia é difícil, né? A logística é complicada, então só por essa grande extensão territorial, qualquer projeto que se vai fazer naquela região tem uma grande dificuldade. Os números são sempre muito grandes, são sempre superlativos em relação ao que é a Amazônia. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa região. Um outro problema que sempre foi uma característica da região que sempre dificultou qualquer tipo de obtenção de informações para pensando em nível de mapeamento, que é a presença constante de nuvens, que é uma característica da região, né? Então, até a década de 70, 80, o que se tinha basicamente eram sensores aerotransportados na faixa ótica do espectro, então a nuvem sempre impedia essa coleta de informações e isso gerou um grande vazio cartográfico na região. É claro que se teve projetos anteriores, como o projeto Radan, que se usou aeronave com sensor SAR, mas a escala de representação era uma escala, vamos dizer assim, não uma 250 mil, então não se tinha com muitos detalhes as informações. Então vai ficar claro na frente. Uma outra limitação que também sempre dificultou a obtenção de informações a nível do terreno, porque quando eu estou falando de mapeamento topográfico, o objeto, na verdade, de mapeamento é o terreno, né? Claro, dependendo da aplicação, outros podem ter interesse em mapear a copa das árvores, mas no nosso caso, o interesse sempre era de obter informações a nível do solo. E essa densa camada florestal sempre foi um impeditivo, sempre foi uma barreira para se obter esse conhecimento do terreno, né? E se alguns que já tiveram a oportunidade de sobrevoar a região amazônica, sabem que o que se vê no ensino, às vezes você tem um grande tapete, mas embaixo não é exatamente igual a representação da topografia do que se tem na copa das árvores e tem no terreno. Então, em cima disso tudo, a gente tem hoje, tinha até pouco tempo atrás, um grande vazio de mapeamento, que é essa área em branco aqui, né? Na escala de 1 para 100 mil, se a gente for considerar a escala de mapeamento 1 para 250 mil, usando Radan e outras fontes de dados, toda a região amazônica é coberta, mas são levantamentos antigos da década de 60, 70, né? E mesmo os levantamentos foram feitos depois, basicamente da década de 70 e 80, são nessa outra área aqui, que nós temos vários órgãos que trabalharam, mas ainda essa grande região aqui, de mais ou menos 1.800.000 km², foi uma área sem informações cartográficas em escalas maiores que 1 para 250 mil. Então, esse foi o objeto do projeto, cobrir esse vazio cartográfico. Então, o que é o projeto Radiografia da Amazônia? Até 2008, cada órgão, o Exército, a Marinha e o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, tinham iniciativas isoladas de tentar fazer um grande projeto de mapeamento da Amazônia. Obrigado. No caso do Exército, se tinha um projeto que se chamava Radiografia da Amazônia, que era um projeto isolado que o Exército tentava, alguma forma, de conseguir mapear essa região. Em 2008, essas três ações foram juntadas, então se criou um projeto Cartografia da Amazônia, coordenado pelo CENSIPAM, e esse projeto com 3 subprojetos. Subprojeto Cartografia Terrestre, a cargo do Exército e com apoio da Força Aérea, usando as aeronaves R-99, do CIVAM, o subprojeto Cartografia Geológica, a cargo do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, para mapeamento geológico, e o subprojeto Cartografia Náutica, a cargo da Marinha do Brasil, para cobrir alguns buracos de mapeamento na cartografia náutica. Então, esse projeto, o subprojeto Cartografia Terrestre,
originalmente, com um projeto que o Exército deu o nome de Radiografia da Amazônia, é o que a gente entende. Então, o subprojeto Cartografia Terrestre e Radiografia da Amazônia são os mesmos projetos, mas se conhece popularmente por Radiografia da Amazônia. O objetivo era mapeamento em escala 1 para 100 mil e 1 para 50 mil dessa região do vazio para a produção de produtos cartográficos, os mais variados possível, para cobrir esse vazio cartográfico. Bom, aqui é só para você ter uma ideia do volume de produtos que iam ser gerados nesse projeto, ou seja, a execução do imageamento SAR, que isso era a cargo da empresa Orbsat, hoje chamada Bradar, que o Exército não tem essa aeronave, não tem esse sensor, então foi feita uma parceria, um contrato com a empresa para fazer o sobrevoo dessa região. Então, na área de floresta, seria feito com radar, na banda P, na banda X, eu vou mostrar mais na frente, e na área de não floresta, aí feito com radar do CIVAM, o R99. E aqui seriam todos os produtos que seriam gerados, cartas topográficas, ortoimagem, modelo digital de superfície do terreno, nas escalas de 1 para 100 mil e 1 para 50 mil. E a produção cartográfica das cartas topográficas, que era o produto final do mapeamento, seria na escala de 1 para 50 mil. Então, no total, nós teríamos aproximadamente 20 mil produtos sendo gerados nesse projeto, só a parte da cartografia terrestre, ou seja, é um volume muito grande de produtos, né? Até então não tinha essa quantidade toda de produtos para uma determinada região, como o caso da Amazônia. Bom, então, em função de tudo que eu falei, a tecnologia utilizada, a mais adequada hoje para se mapear grandes áreas, como é o caso da Amazônia, com presença constante de nuvem e uma densa camada florestal, é o uso do radar transportado, né? No caso aqui, utilizando-se então o radar na banda X, onde o comprimento de onda na ordem de 2, 3 centímetros, para na copa das árvores, que é o que aconteceu com o projeto Radar, ou seja, se tinha um imageamento só a nível da copa das árvores. E, utilizando a banda P, em torno de 72 centímetros de comprimento de onda, se podia, então, além de ter a questão da nuvem ser transparente para ele, também a camada florestal era transparente, ou seja, se podia, então, mapear, se gerar modelos digitais a nível do solo, do terreno. Então, aqui só um exemplo de um modelo digital da banda X, onde aqui se percebe a vegetação, ou seja, a vegetação impede a passagem do sinal, e aqui áreas sem vegetação, e na banda P é como se o terreno, a vegetação fosse excluída, ou seja, fosse transparente para ele. Então, com isso, esse projeto foi concebido trabalhando com essas duas bandas, onde se tem uma representação da copa das árvores, um modelo digital na copa e um modelo digital a nível do solo, ou seja, você pode, então, fazer então, estimativa de diferença, a altura da vegetação, que era uma coisa que você não imaginava tão cedo, né? Ou seja, era uma coisa que estava aparentemente muito distante de se conseguir. Bom, então essa área do projeto se dividiu, então, áreas de floresta, a cargo do Exército, com a parceria com a empresa Orbsat, para voar, devido à tecnologia da banda P, e no caso das áreas de não floresta, a cargo da Força Aérea, devido ao sensor da banda X e da banda L, que não permitia, então, a penetração da vegetação. Então, como não se tinha vegetação, esses dois sensores eram adequados para esse tipo de mapeamento. Então, se definiu uma área de 1.142.000 km² de floresta e uma área de 658.000 km² de não floresta. Mais à frente eu mostro que isso houve uma pequena variação nas perspectivas futuras. Aqui um breve histórico do projeto. O projeto começou em 2008 com a assinatura de um acordo de cooperação entre todas aquelas instituições que eu falei para a geração desse projeto. Só tivemos, basicamente, só em julho de 2008 se começou o levantamento, houve uma dificuldade muito grande de se conseguir toda a parte de logística, como eu vou mostrar, o acesso, não se tem acesso na região amazônica, não se tem estradas, todas as nossas vias de acesso eram através dos rios, e alguns rios não são navegáveis, então tudo é difícil, né? Os aeródromos, não se tem aeródromos espalhados ao longo da Amazônia, basicamente tem que se trabalhar com pistas de pouso em campos em pelotões de fronteira, e nem sempre esses pelotões, essas pistas são adequadas, né? Então tudo isso é uma grande dificuldade. Somente em maio de 2009 se conseguiu o primeiro processamento e a primeira imagem do projeto. Pela parceria que foi feita, todo o processamento cabe ao Exército Brasileiro. Então, a Orbsat, hoje Bradar, transferiu a tecnologia, o conhecimento de processamento para o Exército. Então, tudo isso demanda implantação de uma infraestrutura de processamento, de TI, capacitação. Então, tudo isso é demorado, é difícil. E o órgão público tem todas as suas dificuldades, tem que fazer licitação. Então, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. O início do processamento, basicamente, pelo Exército em março, ou seja, tem uma diferença de mais de 2 anos aqui em relação a isso. Somente em novembro que nós conseguimos o primeiro lote de entrega para o Sensipan.
foi necessário contratar mão de obra temporária, ou seja, civis foram contratados para poder apoiar todo esse processamento. Isso não é automático, não se pega um HD que sai do voo e se coloca na torre e automaticamente se gera os produtos. Tem um trabalho de edição, de participação da inferência humana nesse trabalho, então isso é demorado, não é fácil. Somente em junho de 2012 conseguiu concluir toda essa área de aerolevantamento. Eu vou mostrar as características do aerolevantamento, vocês têm uma ideia da dificuldade que foram a execução desse aerolevantamento. E aí, claro, todo é um projeto novo, uma tecnologia nova para a gente, então tudo demandou estudo, como é que se define, como é que vai ser a produção cartográfica, então tudo isso, a parte de campo também, então tudo isso foi considerado, né? Em dezembro de 2013, nós conseguimos concluir 51% do processamento, em dezembro chegamos a 69%, hoje estamos em torno de 80%. Esse acordo se encerrou em fevereiro desse ano, não foi possível concluir todo o projeto, e há uma perspectiva de continuação até 2018, como eu vou mostrar mais à frente. Bom, as características do aerolevantamento. Aqui a aeronave que foi utilizada, um Turbo Commander, então a aeronave foi equipada com radares na banda X, na banda P, a aeronave parte da empresa Websat, hoje Bradar, né? Então, com todas as geotecnologias possíveis, ou seja, navegação inicial, posicionamento de GPS, correção diferencial em solo e o uso de refletores de canto para poder, então, fazer o georreferenciamento da imagem. Ou seja, numa região de difícil acesso, que toda a logística é complicada, não se podia imaginar que a gente vai ficar o tempo inteiro em grandes extensões colocando pontos de apoio no terreno. Então, as condições, todo o equipamento, todas as geotecnologias embarcadas ou de apoio tinham que ser para minimizar o esforço de campo. E isso foi possível, como eu vou mostrar mais à frente. Aqui só para você ter uma ideia do que foi feito, né? Não é pura e simples sair, fazer um plano de voo e sair imaginando essa região. Então, como eu falei, todo o apoio deveria ser feito de campo através dos rios, né? Onde fosse possível navegar. Então, o projeto foi configurado em blocos de 1 grau por 1 grau, nós estamos vendo aqui, 1 grau por 1 grau, né? Sempre com um aeródromo de apoio, e nesse aeródromo com uma estação de GPS para poder fazer um sincronismo com o voo. Então, o voo era executado, faixas, tínhamos que ter faixas bastante longas, no caso aqui de quase 135 quilômetros, chegou a caso de ter até mais, para que essas faixas pudessem ser, então, sempre escoradas em algum ponto aqui no terreno, eu vou mostrar à frente. Características do imageamento. A aeronave tinha que voar dentro de um cilindro bastante preciso, porque uma grande imprecisão na trajetória ia gerar uma imprecisão na geração dos produtos. E isso, então, a gente não queria. Então, a aeronave possuía o inercial, a parte de GPS, para poder fazer esse voo bastante preciso. Então, era necessário colocar pontos de apoio no terreno, no caso aqui, refletores de canto, que eu mostrei anteriormente, para fazer exatamente o georreferenciamento dessas faixas, né? Essas faixas, então, com esses pontos de apoio, eram já referenciadas. Em cada ponto, na verdade, em cada set aqui, se colocavam até 9 refletores, onde era possível colocar. Aqui se colocava refletor em cima da água, eu vou mostrar alguns exemplos, em áreas abertas. A condição era, não se podia cortar uma árvore, nada podia ser desmatado, porque esse era o objetivo do projeto, né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos de onde esses refletores foram colocados. E tinha lugares que eram extremamente difíceis. Porque essa quantidade toda? Um só era suficiente. Mas se você coloca um refletor numa condição dessa, e esse refletor não é identificado na imagem, se perdeu todo o trabalho. Então, se colocava com um exagero, ou seja, com uma folga, para garantir que se perdesse alguma informação de um refletor, a gente podia garantir o trabalho. Porque a equipe não podia voltar lá. Botou, não volta mais lá, porque o acesso é muito difícil, né? E o custo também. Então, feito isso, essas faixas eram, então, escoradas, ou seja, você tinha o georreferenciamento dessas faixas. É como se fosse um trilho, né? Então, depois se fazia todo o imageamento na direção leste-oeste para cobrir essa região aqui. Então, todo isso aqui foi o trabalho que foi desenvolvido, trabalho difícil, por isso nós demoramos quase 4 anos para poder cobrir essa área, uma área de 1.142.000 km². Então, tudo isso demandou esforço de qual era a melhor configuração, qual era o menor esforço de logística, tudo isso foi necessário no projeto. Num determinado momento do projeto, usando uma tese de um doutor Moura, do INPE, ele fez o doutorado, depois foi implementado pela empresa, se conseguiu, então, chegar ao ponto de não se utilizar mais nenhum ponto de apoio no terreno, né? Aí, no caso, era necessário, então, fazer dupla visada, obtendo uma faixa quando o avião descia e quando o avião subia. Então, com isso aqui era possível chegar a uma precisão adequada ao projeto, sem o uso de refletores. Isso foi usado no decorrer do projeto.
para minimizar exatamente esse esforço de campo. Bom, o apoio de campo. Aqui, para você ter uma ideia, em cada bolinha dessa aqui, são aqueles 7 de corners que eu falei. Em cada ponto desse aqui, 9 refletores foram instalados. Então, nós instalamos 87 de corners, isso dá em torno de 720 pontos GPS. Para cada refletor, um ponto GPS era medido. Mas se olhar assim, não, 720 pontos GPS é uma quantidade até grande, mas se a gente considerar que nós estamos aqui falando de uma área de 1.142.000 km², é um número insignificante perto da área que foi mapeada, né? Então, isso é necessário. Em algumas regiões, como essas aqui que eu vou mostrar, não se colocou refletor nenhum, como esse caso aqui, porque simplesmente não se podia chegar lá. Nem o uso de aeronave, no caso de helicóptero, era recomendável pela dificuldade de até a questão de segurança das equipes. Então, com esse método de voo sem refletor, foi possível, então, imaginar essas regiões, em algumas áreas se perdendo um pouquinho a precisão em relação com o uso do refletor, mas conseguindo chegar à precisão de 1 para 50 mil, que era o que se esperava do projeto, né? E outra característica também, onde sempre que foi possível, enquanto a equipe esperava para colocar um refletor, algumas nuvens de pontos foram medidas para a gente poder depois fazer a avaliação da acurácia posicional altimétrica do projeto. Bom, aqui algumas imagens que ilustram a dificuldade do trabalho. Eu sempre faço questão de colocar isso, porque sem esses profissionais que foram a campo, que tiveram extrema dificuldade para cumprir a missão, cumpriram, foram lá, executaram, mas sem isso aqui não era possível, porque mesmo na fase inicial do projeto tinha que se colocar os refletores, então não tinha tempo ruim para eles. Onde tinha que se colocar, eles iam lá, apesar de todas as adversidades que a região apresenta, nós conseguimos colocar, e graças ao trabalho desses profissionais, que o trabalho pode ser executado. Sem isso, a gente não chegava até onde a gente chegou. Aqui só para ilustrar, um lugar totalmente fechado, só tinha uma pedra, o refletor foi colocado em cima da pedra. Aqui não tinha nem onde colocar, se escorou em alguns galhos que estavam disponíveis. No início do projeto se colocou algumas plataformas dentro d'água para poder fazer a instalação dos refletores. Então, tudo isso demandou uma adaptação, para poder se chegar ao resultado que a gente chegou hoje, né? E aqui as dificuldades da região, né? Em algumas áreas de difícil acesso, aqui o apoio que se tem de um aeroporto internacional que se tem lá, ou seja, vê as características da região, mas isso não foi impedimento para a gente poder cumprir o trabalho. E tinha que se usar o maior número possível de tecnologias disponíveis, aqui o uso de tablet robustecido para a parte de aquisição de dados no terreno, tinha que ser a campo, as imagens não resolviam todos os problemas, uso de GPS, estação total, e fundamental o uso aqui de terminais de comunicação satelital, celular não funciona lá, então tem que se usar então esses terminais para poder ter comunicação. Equipes, às vezes, 2 semanas dentro da selva, tinha que se manter comunicação com essas equipes. Bom, então como é que se desenvolveu o processamento desses dados? Então foi criada uma estrutura de processamento, nós temos dois militares que participaram, o Pierre e o Felipe, que acompanharam bastante isso aqui, isso foi uma dificuldade muito grande de implantar tudo isso, a gente não tinha know-how nisso, não tinha conhecimento, então a Bradar, na época a UBSAT, passou esse conhecimento, se colocou torres, foram criadas torres de processamento, tem uma capacidade bastante robusta de processamento, para justamente dar conta do grande volume de dados que foram produzidos nesse projeto. E o processamento sendo executado, então, pelos militares lá em Brasília, no CIGEX. Bom, no processamento, então, os dados brutos que vinham da aeronave entravam na torre de processamento, era feito todo o processamento de imagens de radar, né, a geração das imagens complexas, o processamento interferométrico, a geocodificação, eu não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo, até chegar, então, aos produtos, ou seja, do dado bruto se tem, então, as imagens que vão ser utilizadas para geração da parte cartográfica, extração das feições cartográficas. Então, se tinha o modelo digital da banda P, a nível do terreno, o modelo digital da superfície da banda X, a coerência da banda X, a coerência da banda P, e aqui as ortoimagens da banda X e uma ortoimagem colorida da banda P. Esses eram os insumos para a geração dos produtos cartográficos. Então, essa aqui é a área que nós temos hoje processada, essa região toda aqui em vermelho. Essa aqui é a área que foi voada e falta ainda ser processada, a expectativa é até o ano que vem, ao final do ano, processar isso. E aqui a representação já na escala de 1 para 50 mil. O projeto começou em 1 para 100 mil, em
no caso da produção cartográfica, mas se chegou à conclusão, pela qualidade dos produtos, da acurácia posicional, que era possível trabalhar tudo na escala 1 para 50 mil. Então, isso também ampliou em muito a quantidade de produtos a serem disponibilizados. Então, hoje nós temos praticamente quase 1.260 folhas já disponíveis, uma área em torno de 920 mil quilômetros quadrados já processado, que é uma área extremamente grande, ainda falta esse restante aqui para a gente processar. Esses dados estão sendo disponibilizados. Com base nesses insumos, então, se faz então, a parte da produção cartográfica. Então, aqui os insumos que eu falei, eles entram, então, no nosso processo de produção. Isso também aqui demandou uma adaptação da nossa produção. A gente não tinha know-how de trabalhar com dados de radar. Tivemos que criar procedimentos, metodologias para, com base nesses insumos, gerar, então, um produto cartográfico, uma carta topográfica. E os dados, em dados vetoriais, para trabalho em cima de informação geográfica. Então, esses dados entram aqui, o que foi possível através de técnicas de classificação digital de imagem ou processamento digital de imagem, a gente usa, e a parte de interpretação visual, porque realmente a planimetria é muito difícil se extrair de forma automatizada, ainda mais com imagem radar. Aqui, só para ilustrar a entrada do insumo, o MDT, que é o modelo digital do terreno, uma série de procedimentos, fatiamento, filtragem, extração das curvas de nível, até se chegar a esse produto aqui, que você vai colocar, então, numa carta topográfica. Aqui é só para ilustrar toda... É claro, cada etapa dessa ainda tem algumas etapas mais subfases, mas só para ver a dificuldade, ou seja, não é automatizado, entra aqui e sai aqui. Aqui é outro exemplo bastante interessante, o uso aqui do modelo digital do terreno e a extração da drenagem. Com uma parceria que nós tivemos com o INPE, usando a ferramenta Terra Hidro, nos ajudou muito a extração dessa drenagem. Imagina-se uma quantidade imensa de folhas a serem produzidas. Claro que isso não é automático, não se faz a extração automática e está resolvido o problema. Tem edição em cima disso, mas graças a essa ferramenta se diminuiu muito o tempo de trabalho e se mostrou adequada nesse projeto. Aqui só para ilustrar, isso aqui fica bem claro para uma determinada região, a gama de produtos que são obtidos e as potencialidades de uso desses dados, né? Modelo digital, a horta-imagem da banda P, aqui uma horta-imagem colorida, toda baseada nas imagens da banda X e dos resultados de classificação dessas regiões, a diferença, ou seja, a altura da vegetação, a diferença entre a banda X e a banda P, e um produto final aqui, a carta topográfica, ou seja, esses são os produtos que estão sendo gerados ao longo do projeto. E daí outros produtos podem ser gerados de acordo com as aplicações e a necessidade dos usuários. E importante também os dados preparados para o sistema de informação geográfica. Esses dados estão sendo disponibilizados no Banco de Dados Geográfico do Exército, está disponível, está aqui o endereço, alguém se interessar, pode acessar e, dependendo do nível de acesso, se cadastrar aqui e poder baixar alguns dados. Nem todos estão disponíveis, porque tem dados que, vamos considerar assim, por exemplo, dados de fronteira. Nós temos um modelo digital do terreno a nível de fronteira. Então, você tem atenta quanto à segurança nacional. Então, mediante aí algum contato, a questão de dados para pesquisa, esses dados podem ser fornecidos, mas não são ostensivos. Tá? Aqui é só uma ilustração de uma área específica, no Banco de Dados Geográfico do Exército. Os resultados obtidos. Aqui ilustra bem essa área toda aqui, esse grande mosaico que já foi feito em verde da área que foi processada, que é exatamente a área que eu mostrei anteriormente para vocês. Só para se ter uma noção, hoje nós temos disponível praticamente quase 14 mil produtos já disponibilizados, já produzidos, que é uma gama de produtos bastante grande, né? E ficou claro pela ilustração que eu mostrei das potencialidades de aplicação desses produtos. Aqui nós fizemos algumas avaliações da acurácia posicional planimétrica, e isso chegou com relativa folga na escala prevista do projeto de 1 para 50 mil, e em algumas regiões 1 para 25 mil. Né? Mas o foco do projeto é 50 mil. E na parte altimétrica também, fizemos essa avaliação em áreas de não floresta e floresta, se chega também em algumas áreas com relativa folga em 1 para 50 mil, em outras áreas 1 para 25 mil, em algumas áreas a precisão fica nesse limite aqui, mas em todas elas nós conseguimos atender a escala de 1 para 50 mil. Dúvida, alguns questionavam no início se o projeto era viável, se conseguiria obter dados topográficos abaixo da floresta, os resultados mostram isso. Claro, para uma determinada escala, né? Não estou falando aqui de escala de 1 para 1.000, 1 para 5.000, mas para essa escala prevista nós obtivemos resultados que foram planejados.
Agora aqui eu vou mostrar alguns exemplos, para só não ficar falando o que nós já fizemos, para ilustrar bem. Acho que aqui fica bem claro os resultados do projeto e mostra exatamente qual foi o salto que se deu com esses dados, né? Aqui uma região do Pico da Neblina. Então, aqui nós temos uma imagem do Pico da Neblina, o ponto mais culminante do país. Aqui nós temos uma tabela do IBGE, onde tem a altitude desse ponto, que foi medida, né? Acho que em 2004, uma equipe foi lá fazer uma medição, né, nesses dois pontos. É o Pico da Neblina aqui e o Pico 31 de março. Só para ilustrar essa região, aqui nós temos, então, o modelo digital do terreno que foi obtido com o projeto, uma ortoimagem do projeto, dessa mesma região, e o que se tinha até então de documento cartográfico dessa área. Isso aqui é uma área, uma folha de 1 para 250 mil, e o que está sendo em sombra aqui não é porque era sombra mesmo, porque isso aqui foi obtido com radar, e isso era a informação que se tinha, né? Então, hoje, o que se tem é isso. Olha que se observa o detalhamento que se tem do terreno, ou seja, toda a topografia. Isso aqui não é curva a nível de forma, não. Isso aqui é curva embaixo da vegetação, né? E um outro dado interessante, a diferença que se obteve em relação ao que foi medido com o que o senhor conseguiu. Em relação ao Pico da Neblina, uma diferença aqui de 1 metro, e o Pico 31 de março, algo em torno disso. É claro que no início não foi essa maravilha. O Felipe está aqui, participou bem desse processamento. A diferença inicial foi de 300 metros de diferença, né? Depois se processou de novo, chegou a melhoria do resultado e se conseguiu esse resultado. Então, nada foi fácil, mas os resultados foram bastante satisfatórios, né? Uma outra região de São Gabriel da Cachoeira, aqui nós temos uma ortoimagem obtida com o projeto. A imagem radar para a extração de planimetria ela já é mais complicada, né? Mais pela resolução de 5 metros que essa imagem tem. Mas, claro, se foi o trabalho de campo, também foi realizado nessa região. Aqui é só para ilustrar, aqui é uma carta, uma 1 para 250 mil, era a melhor informação cartográfica que se tinha até então, com algumas informações de vetores que foram obtidos em cima dessa carta, e o que se obteve com o projeto hoje. Um nível de detalhamento bem maior, é claro que essas áreas, as principais localidades, equipes foram a campo para coletar informações no terreno, para poder melhorar, então, essa parte de representação cartográfica. Só com as imagens isso não seria possível. E uma outra região de São Joaquim, na região de fronteira, aqui mais uma vez uma ortoimagem colorida do projeto, que nós temos o rio aqui, dá para se ver uma pista de pouso, aqui exatamente tem um pelotão de fronteira do Exército, em São Joaquim, o que se tinha antes, 1 para 250 mil, praticamente não se tem informação nenhuma, o rio está aparecendo aqui, né? Provavelmente há um erro de posicionamento desse marco em função do que vai aparecer agora. E o que se tem hoje em relação de representação dessa região, né? Aqui o marco está aqui localizado e aqui as informações do pelotão. E aqui toda a informação da topografia abaixo da vegetação. Imagina se para quem opera nessa região, para uma tropa, para qualquer tipo de operação, se conhecer com detalhe o terreno em relação ao que se tinha até antes. Um outro trabalho, uma outra parte do projeto que também os resultados foram assim, bastante significativos, foi a parte de ajuste dos limites internacionais. O projeto não teve a ambição de mudar limite, mas apenas de melhor desenhar esses limites. Ou seja, o que se tinha até então eram documentos antigos, né, com escalas não adequadas. Então, se usando toda essa parte documental de tratados internacionais do Brasil com os países vizinhos, para se definir, então, aqui tem várias campanhas que foram feitas no passado para a definição desses limites internacionais. O projeto, então, com dados mais atualizados, se fez, então, o desenho mais preciso, ou seja, a delimitação mais precisa desses limites internacionais. Aqui mais uma carta que se utilizava como dado de referência para esses tratados. Aqui é interessante, né, porque o projeto ele pega uma grande parte da região da Amazônia Legal. Se nós considerarmos aí a fronteira, né, as linhas de fronteira, são quase 13 mil quilômetros de fronteira na Amazônia Legal, o projeto está praticamente pegando 70% desse limite, isso é relevante, né? Então, isso é importante para a gente poder ter esse traçado mais preciso. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Nós fizemos uma comparação, o da radiografia da Amazônia, até então, né, o que já foi processado e já foi atualizado. Em torno de 6.300 quilômetros de linha de fronteira. Olhando o que tem o IBGE, a diferença é bastante significativa, e o que também comparando com o Google Earth, que é o que se tem disponível também hoje de forma aberta, né.
Essa comparação com o IBGE aqui não é nenhuma crítica ao trabalho que se fez no passado. Por quê? É o que se tinha disponível de documentos antigos, documentos com precisão não adequada, mas é o que tem disponível hoje, né? Aqui vem essa região aqui. Se nós olharmos aqui, ao fundo, aqui nós temos uma imagem do Google. Aqui é uma região de fronteira, aqui nós temos um pelotão de fronteira, em Palmeiras Javari. Aqui está o rio, que é o limite, né? Se nós observarmos a linha em vermelho, foi a linha que o projeto delimitou, a radiografia da Amazônia. A linha do Google, apesar do pano de fundo ser a imagem do Google, ele acompanha mais ou menos, mas não exatamente aqui no centro do rio, né? E o que é interessante é mostrar que o projeto, por ter uma precisão de 1 para 50 mil, ou até em alguns casos melhor, o trecho que foi tirado nas imagens de radar coincide bastante com o que está no Google, ou seja, o que é um indicativo que o Google está de boa qualidade nessa região, né? E aqui é a linha que se tem hoje disponível de dado oficial, ou seja, a diferença é bastante grande. Por isso que é aquela diferença toda, né? Uma outra região aqui também, se vê aqui em vermelho também, mais uma vez, parece até que o traçado do projeto foi tirado em cima do Google, né? Mas não foi, não. Caiu perfeitamente aqui em cima do rio, é mais um indicativo que essas regiões, o georreferenciamento das imagens do Google está de boa qualidade. E mais uma vez aqui onde está passando o limite hoje oficial, né? E do Google, mais uma vez, também acompanhando bem aqui, não exatamente em cima, mas acompanhando bem o limite. E mais um caso. Aqui uma coisa interessante é que nós já não temos um rio, mas sim um divisor de águas, né, com base no modelo digital do terreno. Mais ou menos há uma certa conformidade entre os três limites, mas o que é engraçado aqui, o que ressalto aqui, é que o limite do Google, teoricamente, eles não têm os dados da banda P, mas talvez usar os dados do SRTM, algum tipo de informação, é bastante próximo aqui, comparado com o que nós obtivemos com dados do terreno. Tá? Isso ilustra bem aí o que foi executado. Opa, peraí. Aqui mais uma outra região, aqui já há uma certa, em relação ao projeto, já há uma certa diferença, porque aqui se utilizou o modelo do terreno para poder melhor definir esse divisor de águas, né? Aqui um outro caso que aconteceu, em relação a um ponto aqui na fronteira com o Brasil e com a Venezuela, onde se tem aqui a Venezuela, nessa região, e essa região toda aqui é o Brasil. Aqui nós temos 3 picos, né? Olhando o que está nos tratados internacionais, esses 3 picos deveriam estar no divisor de águas, exatamente no limite. Mas na hora que se definiu o divisor de águas, não sei se todos podem observar, em linha vermelha aqui, ó, os picos não ficam exatamente no divisor de águas, teoricamente os picos caíram dentro da Venezuela. Bom, isso aí é um problema que vai ser acertado junto à Comissão Demarcadora de Limites, para que se tenha então a definição. Ou a localização está errada, ou tem que se definir melhor a localização desses picos. Mas pelo modelo digital, os picos não caem, porque deveriam acompanhar exatamente o divisor de águas. Nem tudo dá certo. Algumas aplicações só para ilustrar e talvez mostrar a potencialidade desses dados. Aqui um exemplo que foi feito com dados de biomassa da região de Barcelos, se utilizando, então, dados da banda P, o HH, o backscatter da banda P na polarização HH, utilizando a altura da vegetação, utilizando essa equação. É claro que essa equação não foi obtida exatamente para essa região. Você pegou uma outra área, é claro que isso tem que ser especialmente para cada região, mas é só para mostrar a potencialidade de aplicação dos dados, né? E aqui se gerou, então, um mapa de biomassa, uma aplicação direta, até porque se tem a altura da vegetação, que é um parâmetro bastante importante na estimativa da biomassa. Outro exemplo interessante, isso aqui é de uma região do Acre, onde sofreu há pouco tempo atrás, sofreu muito com enchente. Então, só para ilustrar, se nós trabalharmos com o modelo digital da banda X, que é a Copa das Aves, é o que se tem hoje do SRTM, né? Se vocês fizerem uma simulação de uma cota de inunda, não sei se está dando para ver bem aí, a área de inunda fica uma área bastante reduzida, porque, na verdade, ele está vendo exatamente, está encapsulado pela vegetação, né? Não adianta você subir muito, porque toda a drenagem ela vai ficar encapsulada, ali vai ficar presa pela vegetação. E aqui, se você olhar o modelo digital do terreno, que é o que está abaixo da vegetação, a área de inunda já é bem maior, porque ele está acompanhando, a água está correndo exatamente no terreno onde é, né, a realidade. Se a gente simular aqui um aumento da cota de inundação, a área inundada, numa área muito pequena,
e se olhar aqui a área que vai ser inundada no terreno, é uma área extremamente maior. Então, é fundamental realmente que se tenha esse modelo para que se tenha uma realidade, pensando até em áreas de risco, de contenção desse tipo de problema. Aqui eu uso os dados do projeto em áreas que o Ministério do Planejamento está trabalhando, em gestão de risco, resposta a desastres naturais, onde não se tinha até então informações do terreno. Esses dados estão sendo utilizados para esse tipo de avaliação, que é basicamente o que eu tinha mostrado anteriormente. Outro exemplo também de aplicação, aqui esse emaranhado de linhas que se tem aqui, teoricamente, elas deveriam estar acompanhando o rio, né? Então, se tem de um lado o limite de área de conservação, do outro se tem limite de área indígena, e essas linhas não batem, né? Então, com base nos dados do projeto, os dados na precisão que se tem do projeto, isso aqui pode ser tudo redefinido e acabar com essa grande confusão. É uma outra aplicação dos dados do projeto. Outro exemplo também aqui, os dados foram utilizados em uma área específica para a delimitação de áreas que seriam, então, passíveis de atuação dentro do novo Código Florestal. É o que se tem no Google hoje, essa imagem aqui. Na verdade, o que se deveria ter era isso, né? Aqui já é uma área, é uma representação tridimensional do terreno abaixo da vegetação, para que essa análise possa ser precisa, né? E aqui, então, usando esse modelo, se definiu, então, a cota que seria utilizada para a definição de áreas de proteção. Então, a partir daí, se definir exatamente qual é a extensão de área que seriam, então, preservadas ou não dentro do novo Código Florestal. É uma aplicação com os dados do projeto. Aqui só uma representação tridimensional, aqui é um anaglifo, né, pode-se ver, então, em terceira dimensão, uma área específica, já que se tem essa possibilidade. Uma outra aplicação do projeto, que está começando agora, é o uso dos dados do projeto para a parte ser um dado de referência para determinadas aplicações. Ou seja, nesse estudo aqui que foi feito, que é um aluno de mestrado, que terminou esse ano o mestrado no INPE, é um oficial do Exército, o uso dos dados, ele utilizava o SRTM para fazer, então, em definição de algumas áreas, onde ele levantaria o modelo ou ele rebaixaria o modelo, e para verificar a qualidade, e basicamente para a extração de dados hidrológicos, né? Então, toda a análise dele foi feita e se utilizou, então, os dados, já que se tinha um dado mais preciso, para fazer, então, a validação dos resultados do trabalho dele. Isso é uma outra aplicação também dos dados do projeto para a parte de servir de dados de referência. Perspectivas futuras. Então, o que se imagina do projeto? Essa é a conformação original do projeto, como eu mostrei, só que, observando essa região aqui, predominantemente essa região é floresta. Então, foi feita uma nova redistribuição das áreas. Então, o que está em branco aqui é o que já foi voado. Essa área aqui foi redefinida como área de floresta. O Amapá, por iniciativa própria, com recurso do Banco Mundial, já foi feito, realizou o mapeamento, o lajeamento dessa região. Então, essa região já foi concluída, fora do projeto, mas os dados vão servir também. Então, o que se falta fazer, então, é complementar essas áreas que estão em azul e em amarelo, em azul pela Bradar, contratando a empresa para complementar esse magiamento, e nas áreas de não floresta, feito pela Força Aérea, seria inicialmente feito com os dados do R99, mas em alguns problemas da precisão planimétrica e da parte de cartográfica do sensor, deve-se utilizar os dados da DS-80. Então, vai se ampliar bastante a área de floresta a ser imagiada, passando de 1.142.000 para aproximadamente 1.600.000 km². Então, essa era a configuração de produtos. Nós tínhamos em torno de 19, quase 20 mil produtos. Quando a definição de trabalhar somente na escala de 1 para 50 mil, isso ampliou muito a quantidade de produtos a serem gerados pelo projeto. Então, hoje, nós, ao final desse projeto, esperamos em 2018, se não tiver nenhum problema com a parte orçamentária, chegar a quase 24 mil produtos sendo gerados ao longo do projeto. E uma breve conclusão. O projeto Radiografia da Amazônia possui dimensão estratégica e a sua realização está permitindo o aprofundamento do conhecimento sobre a Amazônia brasileira, bem como o suporte a projetos de infraestrutura a serem implementados na região por intermédio de informações geoespaciais relevantes até então não disponíveis. Ou seja, o que se tinha de informação cartográfica, de dados disponíveis, era bem limitado, em escala basicamente 1 para 250 mil. É claro que outras iniciativas foram feitas com sensores, com sensores orbitais, etc., mas em termos de mapeamento sistemático
de dados oficiais de referência, até então não se tinha esse grande volume de informações. Então, o projeto está permitindo isso, e com as aplicações, e a partir daí, outras aplicações serem desenvolvidas, eu tenho certeza que foi uma grande contribuição do Exército para a geração de uma base que possa atender uma série de demandas de uma região tão importante como a região amazônica. Então, aqui eu termino a minha apresentação, deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, se tiver alguma dúvida, se não puder ser resolvido, ser sanado agora. Agradeço imensamente a atenção de todos e, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui representando o Exército e estar falando desse importante projeto de mapeamento do território nacional. Muito obrigado.